Olá pessoal, eu sou a professora Raquel Catunda. Eu sou professora de literatura aqui do Colégio Tiradentes. Estou junto com vocês nesse projeto de resolução de exercícios para a prova do Enem. Hoje a gente vai estudar um pouco de artes. A arte contemporânea, principalmente, tem caído muito nos últimos anos do vestibular. Então, para chegar lá, para conseguir resolver essas questões, a gente tem que antes fazer uma pequena revisão. Vamos para lá? Vocês conhecem esse quadro, A Criação de Adão, de Michelangelo? Já ouviram falar? Ele está pintado na Capela Sistina, foi feito durante o Renascimento, que é aquela época onde o mundo estava dividido, por exemplo, entre um mundo antropocêntrico, aqui na figura de Adão, e um mundo teocêntrico, na figura de Deus. O quadro está perfeitamente dividido, conseguem notar? Outra coisa que chama a atenção nesse tipo de arte é a harmonia e proporção das imagens. Olha o corpo de Adão, completamente dividido, idealizado, harmônico, né? Isso é um resquício um pouco da cultura e da arte clássica, certo? Mas esse mundo já estava procurando um certo racionalismo, um certo humanismo. E a gente consegue ver, por exemplo, a imagem de um cérebro aqui, atrás de Deus. Incrível, né? Vamos adiante. Esta outra imagem, ela representa uma instalação do Marcel Duchamp. Ela se chama A Fonte. Não sei se vocês conseguem identificar daí, mas é um mictório masculino mesmo. É onde ele tirou da fábrica e colocou direto dentro do museu. Assinou Marcel Duchamp. Isso é arte para vocês? Vamos pensar um pouco. O que é que define arte do que não é arte? No quadro do Michelangelo, por exemplo, obviamente é uma arte. Harmônico, belo. Mas e a fonte? A fonte do Marcel Duchamp é a arte. Eu quero que vocês se lembrem que durante as vanguardas europeias aconteceu um grande divisor de águas para a arte, certo? Como não havia definição do que é arte ou da função da arte, Marcel Duchamp disse a célebre frase: será arte tudo que eu disser que é arte. Então você pode, por exemplo, pegar um mictório, jogar dentro do museu e dizer que é arte. Você pode pegar um estojo, um pincel e dizer que é arte. Então a arte contemporânea tem bebido muito no dadaísmo. Ele é o maior expoente do dadaísmo, que na verdade não significa nada. Essa palavra dada pode ser desde o balbuciar de uma criança ou uma palavra aleatória. Né? Não sei se vocês se lembram, mas eles tiravam objetos do cotidiano e colocavam dentro do museu. Eles também trabalhavam com a irreverência na arte, o humor na arte, uma anti-arte. E a nossa arte contemporânea, que é o que mais cai no vestibular, bebe muito na arte dadaísta. Vamos para a questão então. Essa questão é do Enem 2014. Antes de começar a fazer uma questão de literatura, uma questão de português, eu tenho uma dica para dar para vocês. Vão na referência bibliográfica da imagem ou do texto. Esse texto, essa imagem, data de 1966. E aí eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. É antes ou depois da Semana de Arte Moderna? Hein? Semana de Arte Moderna é a única data que vocês precisam decorar de literatura, 1922. Então é depois da Semana de Arte Moderna. O que é que isso significa? Significa que se trata da arte contemporânea. Se se trata da arte contemporânea, é uma arte que não tem mais compromisso, por exemplo, com o belo, por exemplo, com a harmonia, não tem compromisso em retratar a realidade. É uma arte livre, certo? Então, essa imagem vai trazer uma imagem da Lygia Clark, certo? Uma obra chamada Bicho de Bolso, Placa de Metal. Então, na prova do Enem, geralmente essas imagens estão bem pequenininhas, preta e branca, não dá para ver direito, então corram para a legenda que vocês já vão ter uma luz. A legenda diz placa de metal, então temos uma placa de metal sendo manuseada por alguém. Beleza, é depois da Semana de Arte Moderna, então já tem influência das vanguardas. Vamos ler o que a questão pede. O objeto escultório produzido por Lygia Clark, representante do neoconcretismo, exemplifica o início de uma vertente importante na arte contemporânea, que amplia as funções da arte. Tendo como referência a obra Bicho de Bolso, identifica-se nessa vertente pelo
Então vamos lá, neoconcretismo. Minha professora nunca falou sobre isso. É muito moderno. Não sei, nunca ouvi falar. Beleza, mas a gente pode tentar, né, trabalhar aqui no portunhol, concretismo, novo, novo concretismo, novo concretismo. Então, a proposta de um novo concretismo, para vocês ficarem sabendo, né, morrerem mais inteligentes, o novo concretismo, ele dá uma proposta nova para a arte concreta. Ela diz que não precisa ser tão crua, tão fechada. Ela vai trabalhar muito com o espectador, né? O espectador vai poder manusear a obra de arte, ele vai participar da obra de arte, o que vai dar também mais liberdade para o artista, certo? Então a gente não tem essa informação, mas a gente tem a imagem e a gente vai ser bem taxativos na hora de eliminar as questões que não são a verdadeira, já que não conhecemos o neoconcretismo. Participação efetiva do espectador na obra, o que determina a proximidade entre a arte e a vida. Opa! Participação efetiva do espectador. Essa é praticamente a resposta para todas as questões de arte contemporânea. Que a grande mudança na arte foi a participação do espectador. A gente acha que é a certa, porque vocês viram essa videoaula, mas não pode marcar ainda, tem que olhar as outras opções. Letra B. Percepção do uso de objetos cotidianos para a confecção da obra de arte, aproximando arte e realidade. Isso de usar objetos do cotidiano é ótimo, é um ótimo item. É um ótimo item para a arte contemporânea. No entanto, olhando para essa imagem, a gente consegue ver que ninguém tem um bicho de bolso desse dentro de casa. Nem na casa da avó, nem na casa da tia, nem na casa do rico, nem na casa do pobre. Então está eliminado porque este não é um objeto do cotidiano. Vamos para demais. Reconhecimento do uso de técnicas artesanais na arte, o que determina a consolidação de valores culturais. Técnicas artesanais. E aí, novamente, eu pergunto, você viu uma baiana fazendo esse bicho de bolso? Um mineiro fazendo esse bicho de bolso? Então, não é um artesanato, elimina aí. Letra D. Reflexões sobre a captação artística de imagens com meios ópticos, revelando o desenvolvimento de uma linguagem própria. Esse negócio de linguagem própria é muito ótimo. É a cara da arte contemporânea. Mas imagens com meios ópticos não estão sendo utilizados nessa obra em questão. Então, também não é a verdadeira. Letra E. Entendimento sobre o uso de métodos de produção em série para a confecção de uma obra de arte, o que atualiza as linguagens artísticas. Nesse caso, não se trata de métodos de produção em série. Não existe uma fábrica de bicho de bolso. Então, vamos voltar para a alternativa correta. É mesmo a alternativa A. Então, vão com fé, quando vocês virem uma questão de arte contemporânea, a participação do espectador é muito efetiva, certo? Vamos para mais uma questão. Ótima questão, Enem 2017. Que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Olha a referência bibliográfica do texto ou das imagens. Temos aqui um autor, um artista estrangeiro, né? Que isso não é um nome brasileiro. A gente vai direto para o ano 2003. Antes ou depois da Semana de Arte Moderna? Antes ou depois de 1922? Depois de 1922. Então já é arte contemporânea, já usa o protagonismo do espectador, já tem mais liberdade, já pode usar objeto cotidiano, qualquer coisa pode ser arte. O mesmo nessa segunda imagem, 1961. Perfeito? Agora vamos tentar identificar, olhando assim preto e branco, pequenininho, no papel da prova, você desesperado, você nervoso, você tenta identificar o que é que tem na imagem. Nessa primeira imagem aqui, temos uma mulher dançando, se mexendo, na frente de um projetor, visto que as sombras estão sendo projetadas na parede. Então, temos sombras projetadas na parede, um jogo, né, de luzes, e as pessoas, muito provavelmente os espectadores, estão sendo projetados nessa parede. Da mesma forma, temos o quadro ao lado. No quadro ao lado temos uma sala, uma instalação cheia de pneus, onde as pessoas podem sentar, pular entre os pneus, ou simplesmente caminhar pelos pneus. Isso é arte contemporânea, queridos. Ambos se trata de arte contemporânea, valorizadíssimos, aceitem, a arte mudou, certo?
Ambas se tratam de happening. Essa palavra, ela é uma definição para um tipo de arte que se incorpora vários elementos de espontaneidade e de improvisação. Ou seja, as pessoas que estão participando da obra literária é que vão constituir essa obra, certo? Então, existe muita improvisação, nunca se trata da mesma obra. Por exemplo, se você está dançando aqui nesse quadro, né? Você está dançando e a luz projetada mostra você dançando, a pessoa que chega nessa sala vai ver uma obra. Se for um coleguinha seu que está passeando, é apenas apreciando essa obra, ele vai ver outra obra. Então, o rapping se define por sempre estar mudando, diferente da performance, que é uma coisa ensaiada, que também já caiu muito no vestibular, tá certo? Vamos ver o que pede a questão. Os registros fotográficos de Yacht e de Piraus apresentam uma característica comum a muitas obras de arte contemporânea, que se traduz no convite a fruição coletiva. Ou seja, vai todo mundo aproveitar aquela obra de arte de maneira coletiva. Não é um item ruim, né? Não é um item ruim. Mas a questão do coletivo, ele tira de você a possibilidade de você apreciar essa obra sozinho. E pelo que foi colocado, você pode também apreciar essa obra sozinho. Estimulação do olhar. O objetivo dessa arte contemporânea, dessas obras, é estimular o olhar. É deixar o olhar mais atento. Será? Vamos ver os outros itens. Projeção de imagens. A gente viu que a primeira imagem trata de projeção de imagens, mas a segunda, não. Letra D. Contemplação crítica, ou seja, um valor crítico, faz você pensar. Você entra ali naquela sala cheia de pneus e fica refletindo sobre a política, sobre a vida, sobre a fome no mundo? Jamais, né? Então também não tem esse foco crítico. Interação com a obra. Como eu disse na questão passada, sempre a resposta é interação com a obra. De acordo? Podemos seguir em frente? Vamos lá. Vamos voltar um pouco para o contexto conteudístico da renovação da arte. A arte, antigamente, tinha que ser figurativa, ou seja, mostrar a realidade. Aqui você consegue ver nesse quadro a incredulidade de São Tomé, do Caravaggio, que tem aqui Jesus, São Tomé, outras pessoas observando, né? São Tomé meio que pega na ferida, na chaga de Jesus aqui, ó. Né? Ele está incrédulo de que ele ressuscitou. A gente consegue ver detalhes do rosto, detalhe da expressão do rosto, o cabelo, uma perfeição nos tecidos. Isso é uma arte figurativa. Mostra como as coisas são na realidade. Eu consigo olhar para esse quadro e identificar os elementos dele. Arte figurativa. Beleza? Nós temos também uma arte abstrata. Olha como é a arte abstrata. Este é um quadro do Kandinsky, o russo, que começou esse negócio de arte abstrata. Esse quadro se chama Impressão Domingo. Impressão do Domingo. Eu posso aqui manipular vocês a tentar achar alguns elementos nesse quadro. Por exemplo, eu já tive alunos que viram homens aqui, ó. Viram homens. Já viram favelas por aqui, viram coqueiros, viram cachorros. O que é que você está vendo nesse quadro? Eu digo, a arte figurativa, ela não tem representação no real. Ela não representa nada da realidade. Então, se você está procurando algo da sua realidade nesse quadro, já está errado. A arte abstrata você sente. Então, como é essa impressão domingão? Um negócio azul, um negócio colorido um pouquinho nas beiradas. É só isso mesmo. A arte abstrata não se define. Por exemplo, está errado você chegar no museu e ficar falando para o seu coleguinha para se passar, né? Dizendo, isso aqui tem influência do barroco, tem influência do dadaísmo. Já está todo errado. Porque não é para ter influência de nada, não. É para só sentir a arte abstrata, tá certo? Então, vamos para as questões. Enem 2017. Nós temos uma questão aqui cuja referência é de 2009. Então, novamente, depois da Semana de Arte Moderna, já é arte contemporânea, tudo pode. O que é que a gente está identificando nessa figura? Tem uma moça com a cumbuca na cabeça, né? Temos uma criança, um neném,
temos uma igreja, temos um galo, temos muito possivelmente uma escrava com uma faca na cabeça. Identificamos vários elementos aqui, certo? E temos ainda um texto. O texto também data de 2010. Vamos ler o texto. Espeto. Paulo César Silva, mais conhecido como Espeto, é um grafiteiro paulista envolvido com o skate e a música. O fortalecimento de sua arte ocorreu em 1999, pela oportunidade de ver de perto as referências que trazia há tempos, ao passar por diversas cidades do norte do Brasil em uma turnê com a banda Rapa. Então dizem que esse grafiteiro fez uma turnê com a banda Rapa e conheceu o norte do país. E isso influenciou a sua arte, isso influenciou o grafite. É tudo que a questão dá pra gente. Vamos para a pergunta. O grafite do artista paulista Espeto, exposto no Museu Afro Brasil, revela elementos da cultura brasileira reconhecidos por uma influência da expressão abstrata. Vamos voltar para o quadro? Esse quadro é abstrato? Tem uma confusão de imagens. Ele é abstrato? Não, porque eu identifico a mulher com boca na cabeça, identifico a igreja, identifico o galo. Então não é abstrato. Abstrato é quando a gente não consegue identificar mesmo no mundo real as imagens. Então já cancela. Letra B. Na representação de lendas nacionais. Lendas nacionais. Alguém tá vendo o Saci? Alguém tá vendo a Yara? Alguém tá vendo a Cuca? Parece que não temos lenda aqui, né? Por mais ignorante que somos, não temos lenda nessa imagem. Na inspiração das composições musicais. E aí, a gente não conhece o Rapa. Vamos para esse mundo em que a gente é bem ignorante mesmo. A gente não conhece o Rapa. Vai ver, tem até uma música que essas imagens vão contemplar a música. A gente não sabe, a gente é ignorante. Mas, no texto diz. Procurem no texto a resposta para esse item. O fortalecimento da sua arte... Opa. Ocorreu devido às diversas cidades do norte em que visitou. Ou seja, a influência são as cidades, não são as músicas do Rapa. Então, não é música não. Nos traços marcados pela xilogravura nordestina. Aí, vocês que são meus conterrâneos, né, que são cearenses, tem a obrigação de saber o que é uma xilogravura. Vocês já viram um cordel? Já manusearam um cordel na vida de vocês? O cordel vai trazer essas imagens muito parecidas com essas, trabalhada no preto e branco, uma imagem fixa, um traço bem característico, certo? As xilogravuras são imagens talhadas na madeira, como uma espécie de carimbo, que depois são postas sobre o papel. É uma técnica nordestina, é uma tradição cultural. E sim, esse quadro traz muitos traços de xilogravura. Lembrem-se, é um grafite. Então ele misturou o grafite com a xilogravura. Ele misturou uma coisa completamente descolada, contemporânea, com a xilogravura, que é tradicional. Então, incrível o que o artista fez, e parece sim o item certo, mas vamos ver o resto. No uso, os usos característicos de grafismos do skate. E nem o texto fala disso, nem a imagem fala disso. Então, a gente vai com fé mesmo, marca o item D. Tá certo? Vamos para mais uma questão? Uma questão da Unesp, 2018. Na Europa, os artistas continuam a explorar caminhos traçados pelos primeiros pintores abstratos. Olha aí de novo, a arte abstrata chegando nas questões. Mas a abstração desses artistas não é geométrica. O que ele está querendo dizer? Existem arte abstrata que trazem um certo geometrismo. Por exemplo, eu desenho um quadrado, eu desenho um círculo. É abstrato, é geométrico, certo? Então, existe uma vertente na arte abstrata que é geométrica, mas nesse texto em questão, ela não é geométrica. Então, vamos lá. Mas a abstração desses artistas não é geométrica. Sua pintura não representa nenhuma realidade. Olha aí. De novo, uma definição de arte abstrata.
Tampouco procura reproduzir formas precisas. Cada artista inventa a sua própria linguagem. Cores, formas e luz são exploradas, desenvolvidas e invadem as telas. Traços vivos e dinâmicos. Para cada um, uma abstração, um lirismo. Bem poético, né, o texto dele. O texto data de 2016 e o nome do texto é Arte em Movimento e Outras Correntes do Século XX. Ou seja, é um texto tirado de um livro que vai tratar justamente das mudanças da arte. E aí o trecho em questão fala das mudanças da arte abstrata, tá certo? Vamos para a questão. O comentário do historiador Christian aplica-se à obra reproduzida em... Então ele quer que você marque a alternativa que vai trazer uma arte abstrata que não é geométrica. Mais fácil que isso, depois da minha explicação, é aquela para vocês desligarem o computador felizes da vida porque são espertos. Letra A é arte abstrata? Comece logo com a boa. Tem um litrão aqui, que vocês identificam do mundo de vocês, que eu sei. Tem umas latinhas, umas frutas, tudo com referência no mundo real. Então já é uma arte figurativa, não é abstrata. Beleza? Item B. Temos aqui um cavalo, né? Cavalo numa paisagem. Olha a legenda. Por mais que a gente não veja, por mais que esteja preto e branco, a legenda da foto vai dar a dica. Cavalo numa paisagem. Conseguem agora ver o cavalo? Cavalo bem bonitinho, o contorno do cavalo. Aqui o cavalo, para quem não tá vendo, temos aqui um cavalo. Cavalo tem no mundo real? Tem no mundo real. Então, já é uma arte figurativa, certo? E esse quadro aqui, que você pode até dizer que, esqueceram de pintar. Não esqueceram de pintar o quadro. Este quadro tem uma legenda que se chama quadrado. Então, acabou-se, gente. Se é um quadrado, é uma forma geométrica, a questão pediu uma arte abstrata que não fosse geométrica, então lascou-se, não é item C. O item D tem escrito que é azul. Tem uma cor azul aqui. Enfim. Você pode dizer aqui, trabalhar na biologia, dizendo que está vendo no micróbio, no microscópio e começar a viajar nisso? Pode. Eu sugiro que não. Se atém uma legenda azul, significa nada para mim, significa nada para vocês, parece bem abstrato, então pula. Nesta última imagem, nós temos também uma confusão de formas, né? O que a gente está vendo aqui? Tem um círculo, uns meios círculos, mais círculos, e círculos pela metade, círculos coloridos, círculos, né, gente? Se tem círculo, já é uma forma geométrica, não é o que a questão pede. É abstrato? É, mas ele quer um abstrato não geométrico. Então, só sobra pra gente o item D, maravilhoso, mais fácil que isso. Só dor disso. Não dá pra voltar pra casa feliz? Não dá? Dá, todo mundo entendeu. Vamos para a nossa última questão. Última questão. Vai dar uma depressãozinha em vocês, porque é um pouquinho mais difícil. Dou a chance de sair do vídeo e ficar feliz achando que é inteligente. Mas se quiser um desafio, vamos para esse desafio. Esse desafio é um poema do João Cabral de Melo Neto. Para quem não conhece, é um poeta já do modernismo, ou seja, ele traz uma liberdade na forma de escrever. E este poema está no livro Tecendo Amanhã. Vamos lá. Um galo sozinho não tece amanhã. Ele precisará sempre de outros galos. De que um apanhe esse grito, que ele e o lance a outro, de um outro galo, que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro, e de outros galos, que com muitos outros galos se cruzem. O fio de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos, e se incorporando em tela, entre todos se erguendo tenda, onde entrem todos, se entendendo para todos o todo amanhã, que plana livre de armação amanhã, todo de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si, luz balão, terrível de ler. Tô chorando junto com vocês lendo esse poema. Entendi nada, professora. Deu logo um desespero. Mas antes de desesperar, vamos ler de novo a primeira frase. Um galo sozinho não tece amanhã.
Essa parte eu entendi? Entendi. Vamos com fé, então, ver o que é que a questão pede. Qualquer coisa a gente volta. A questão traz ainda um outro texto. Vocês sabem que imagem é texto, né? Quando a gente fala de literatura, olha o texto. Aí você procura, não vê nenhum texto, vê só a imagem. Pronto, o texto é a imagem. O texto traz uma legenda, também datada de uma época depois da Semana de Arte Moderna. Ou seja, tem liberdade, não tem compromisso com a harmonia, não tem compromisso com o real, se chama O Aliado. Agora que eu li o título, eu consigo identificar, por exemplo, duas cabeças, né? Meio extraterrestre, talvez, mas tem duas cabeças aí. E tem um fio ligando essas cabeças, conseguem ver? Olha esse fio, né? Esse fio que liga duas cabeças pode significar essa tal aliança que a legenda sugere, não é? Beleza, tudo que a gente precisa saber, vai com fé, é a questão. A leitura da pintura e do poema, ou seja, ele quer algo que esteja tanto em comum com a pintura quanto com o poema. Permite que se entreveja a importância do... Ele quer a importância, o texto. O foco do texto era o quê, gente? Vamos voltar para o texto. Um galo sozinho não tece amanhã, ele precisa sempre de outros galos. Opa, o que é que isso quer dizer? Que você sozinho chega em lugar nenhum, né? Da mesma forma, a imagem, a legenda traz uma aliança, ou seja, você sozinho chega em lugar nenhum. Então a gente se apega a esse conteúdo, que é um conteúdo em comum, e tenta fazer as alternativas. Letra A. Expectativa de pessoas e animais que anseiam pela construção de um mundo melhor. Ou seja, uma arte engajada. Tem pessoas e animais engajados, os galos estão engajados com um mundo melhor. Tá certo isso? Não, gente, não é disso que fala, não. Tem nada de crítica aqui social. Solidariedade e da comunicação para a construção de vínculos e de novas realidades. Solidariedade é uma palavra boa, né? Sugere aliança. E comunicação, a coisa do galo, né? Que quando canta, o outro canta também, e aí todos os galos cantando fazem uma manhã. Boa as duas palavras, vamos deixar em aberto. ênfase a sentidos que se estabelecem por meio do isolamento individual, ou seja, valoriza o isolamento individual. A loucura? Não, né? Ambos falam de aliança e de coletividade. Indiferença e da informação para construir narrativas ficcionais de caráter social. Ou seja, ele quer ser indiferente, tá trazendo indiferença, ou seja, tô nem aí pra nada, tô nem aí pro outro. Já não é isso, né, gente? Que tava falando de coletividade, né? E narrativas ficcionais, ou seja, tá criando historinhas. Ambos estão criando historinhas com base nessa indiferença. Indiferença de caráter social. Essa questão tá péssima. A gente já bota logo o X. Então, sobrou o quê? Sobrou só a alternativa verdadeira, não é isso? Item B. Solidariedade e da comunicação para a construção de vínculos e de novas realidades. Conseguiram fazer essa? Ficou boa? Ficou interessante? Então é isso, pessoal. Obrigada pela aula. Muito obrigada pela aula. Eu sou a professora Raquel Catunda e nos vemos no próximo conteúdo, tá certo?